Confessa, pode dizer para mim aqui nos comentários. Você provavelmente já teve a ideia de inverter as suas operações. Eu já, já aconteceu isso comigo, de eu estar operando e eu estar indo mal. E aí, é claro, eu ter a ideia, cara, então, e se eu inverter as operações? Quando eu quiser comprar, eu vou vender. Quando eu quiser vender, eu vou comprar. E se eu fizer isso, será que dá certo? Porque, é claro, a lógica é de que, né, pensando logicamente, vai dar certo. E é exatamente disso que eu vou te falar nesse vídeo, respondendo a uma pergunta do Amarildo Zag. Deixa eu compartilhar minha tela. Aí está basicamente a pergunta do Amarildo. Eu fiz um vídeo falando sobre, vou te contextualizar um pouco, eu fiz um vídeo falando sobre o preço médio, como podemos utilizar preço médio para identificar, para ajustar o preço da operação, né, dentro de um certo contexto. E aí ele colocou essa pergunta: se usar operação ao contrário? Enfim, eu já pensei nisso, você já pensou nisso, muito provavelmente, né? Se você está comprando, se está operando, está dando ruim, então, se eu inverter as operações, né, comprar quando for sinal de venda e vender quando for sinal de compra, vai dar certo. Inevitável o sucesso. A fórmula do sucesso está aí. Eu já tive isso e exatamente por eu já ter tido essa ideia, eu pedi para o programador colocar um botão de inverter o sinal, tá? E eu vou te mostrar isso no meu robô agora. Vamos para a tela que eu te mostro agora. Bom, estamos na tela e aqui nós temos o gatilho, tá? Vou te mostrar essa funcionalidade primeiro. Vamos fazer esse vídeo bem calmo aqui, que eu acho que esse vídeo pode responder a dúvida de muita gente. Será que se eu invertesse as minhas operações eu ganharia dinheiro? Pode ser que sim, pode ser que não. Então aqui a gente pode ver gatilho de entrada, tá? E a gente consegue observar, temos o gatilho, e aí temos aqui, ó, esse botão, ó, inverter posição. O que significa isso, Diógenes? Isso significa que quando o gatilho der um sinal de compra, em vez de comprar, o robô vai vender. Quando der um sinal de venda, em vez de vender, ele vai comprar. Então eu vou te mostrar primeiro com esse gatilho desativado, a gente vai ver isso na prática agora. Vou colocar apenas um mês e vamos dar o start para você ver. Só um detalhe, isso aqui é um backtest visual, tá? Para a gente ver o funcionamento da estratégia. Então eu vou te mostrar aqui desse jeito primeiro. Ó, aqui ele está operando do jeito certo, vamos dizer assim, tá? O que ele vai fazer? Quando der um sinal de compra, ele vai comprar. Quando der sinal de venda, ele vai vender. E é isso, seguir certinho a estratégia. Vou te contextualizar um pouquinho. Opa, já fez a operação aqui, já deu stop. Foi muito rápido, vamos ver a próxima aqui. Só um detalhe, tá? Esse sinal aqui, ele tá sem filtro, sem nada. A ideia não é ganhar dinheiro, mas sim mostrar para você uma ideia, um conceito, tá? Vamos lá. Ok, tivemos uma compra e a gente consegue observar. Aqui estão os parâmetros da compra, ok? A gente consegue observar a compra nesse ponto, stop loss nesse ponto, take profit nesse ponto, relação de 1 para 1. Se perder, perde 1. Se ganhar, ganha 1. Certo? Então dê um sinal de compra e aí está a compra. Olha aí. Ok, vamos ver o que vai acontecer. E tomou stop. Ok, beleza. Mais uma compra, ele fez a compra. O stop, nesse caso aqui, isso aqui acontece às vezes, a plataforma limita a distância, tá? Do stop loss, então não aparece no teste, mas o stop loss existe e está guardado dentro da memória do robô. Então nesse caso o stop loss deve estar mais ou menos por aqui e o take também, tá? Vamos ver. Ok, tomou stop de novo. Vamos ver isso aqui na prática. Eu acho que você já entendeu a lógica, né? Deu o sinal, ele faz a compra, deu outro sinal, ele faz a compra de novo. E aí ele continua se movimentando. Opa, mais uma compra. Aqui ele conseguiu posicionar o stop loss visivelmente para a gente. Então o stop loss está em 25 pips mais ou menos. E vamos ver. Ok. Mais um stop. Então foi 1, 2, 3 stops seguidos. Teve mais operações aqui também seguidas. E é isso. Beleza? Muito bem. Vou tirar o modo visual, senão vai demorar muito o teste. Vou tirar o modo visual e vou deixar agora ele fazer o teste inteiro. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção. Então, veja bem, isso aqui é o teste da estratégia, exatamente como eu te mostrei, ou seja, com o sinal correto, poderia-se dizer. Eu não uso isso aqui, é claro, né, apenas desse jeito. Estou apenas mostrando uma ideia para você. Então, a gente consegue observar ele fazendo o teste. E aí, é claro, tem alguns lucros no meio, mas a maior parte das operações são negativas. E aí a gente vê, né, como o robô vai operando. Tá? Isso aqui é somente o mês de janeiro de 2025. Então faz várias quedas, poucos ganhos, várias quedas, um ganho, várias quedas, um ganho, várias quedas, e etc. Terminou.
Qual que é a ideia que muita gente pensa? É o quê? Cara, então veja bem, se eu estou usando uma relação de 1 para 1 nesse operacional, se quando deu sinal de compra, eu comprei e eu perdi, né? Ou seja, comprei, tomei stop, comprei, tomei stop e assim por diante, então o que acontece? Se eu inverter o sinal, né, poderia-se talvez esperar que essa curva fosse espelhada para cima. É isso o que a lógica diria para a gente, né? Então, quer dizer, se ele fez essa curva desse jeito para baixo, né, se a gente inverter, ele vai fazer uma curva desse jeito assim para cima, né? Na mesma proporção, mais ou menos, mesmo tamanho, ou meio parecido e etc. Será que isso é verdade? Vamos ver agora. Então, para a gente lembrar, eu vou tirar um print desse trecho aqui. Ok, salvei a imagem aqui, tá? Só para a gente ter uma referência depois. E agora vamos no robô. E o que eu vou fazer é inverter. Aqui, ó, inverter posição. Vou colocar aqui true. E vou colocar no modo visual para você ver só aquele comecinho, para você ver que na prática ele está invertendo mesmo, tá? Vamos lá. Ok, é o mesmo, tudo igual. Só que agora, quando ele der sinal de venda, olha lá. E a gente pode observar, ó, ele tinha dado um sinal de venda, ele fez uma compra. Aqui deu um sinal de venda, ele fez mais uma compra. Tomou stop na compra. Aqui, ok. Aqui você vai lembrar que ele tinha dado um sinal, ó, ele deu um sinal de compra e o robô fez o quê? Ele vendeu. Exatamente o oposto. A setinha, né, aqui, ó, tá vermelha apontando para baixo, tá? Então, a gente consegue ver, vamos ver o que vai acontecer. Na outra operação, isso aqui teria sido um stop e aqui foi um take, ou seja, um lucro. Em vez de perder dinheiro, ganhou porque inverteu a operação. Aqui, de novo, né, deu um sinal de venda, um sinal de compra, ele foi lá e vendeu. E mais um take profit, ganhou mais 21 pips. E vamos ver. Aqui mais uma operação, ó, deixa eu aumentar para você ver. Então aqui nós tivemos um sinal de compra, tá? O que o robô fez? Ele fez uma venda, porque ele está invertido o sinal. Então, se ele cair até aqui embaixo, ele vai dar o take na operação, tá? E ok, encerrou a operação. Acredito que com isso você já entendeu por onde que vai. Inclusive, a gente pode observar como aqui ele já começou ganhando, né, essas 3 operações, e agora eu vou parar esse teste e vou tirar o modo visual, se não demorar muito, e vou colocar o modo normal. Vamos ver o que vai acontecer. Ok, começou ganhando. Ok, já está diferente do teste anterior, né, que a gente viu aqui, ó, aqui foi praticamente uma tendência de baixa, né? Aqui o teste já está diferente. Porém, a gente já consegue ver uma diferença aí. Não está espelhado como eu esperava que fosse, né, que talvez você esperava que fosse acontecer. O que é que se esperava, ou basicamente o que eu esperava, né, quando eu comecei a estudar esse tipo de operacional, inverter operações e etc. Eu esperava que se um operacional, terminou o teste, esperava que se um operacional tivesse uma tendência de baixa desse jeito, se eu invertesse as operações, o resultado seria um operacional perfeitamente espelhado, mais ou menos desse jeito. Tá? Então, nesse sentido, teríamos, né, esse espelhamento das operações, onde operações negativas seriam transformadas em operações positivas, é claro, seria apenas inverter o sinal. E a gente já pode observar que não é bem por aí. Neste exemplo, é claro que poderia fazer outros testes e etc. O primeiro, né, a tendência, isso aqui é o sinal correto, vamos dizer assim, tá? Onde nós tivemos uma sequência bem grande de operações negativas e etc. E foi caindo, lateralizou, ok. E aqui é onde que nós temos o sinal invertido, tá? Então, esse aqui, deixa eu tirar isso aqui também. Vamos colocar um pouquinho mais para baixo. Ok? Então aqui na parte de cima nós temos o gráfico da direção correta, tá? E aqui nós temos a direção invertida, na parte de baixo. E aquilo, é claro, que se esperava, talvez seria uma ideia de uma situação onde ter um espelhamento das operações de baixo, né? Ou seja, aqui foi uma tendência de baixa, então se inverter o sinal, a gente vai ter exatamente para cima. E não foi bem o caso.
Nesse caso aqui, ambas as curvas são negativas. Tá? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o fato de nós termos uma estratégia ruim e aí nós apenas invertermos o sinal, isso não é garantia de que vai funcionar. Nesse caso aqui, o resultado melhorou um pouco, né? Ou seja, ficou um pouco menos pior, vamos dizer assim. Tá? Mas nada nem parecido com aquele espelhamento que eu particularmente esperava e talvez você também. Então, inverter as operações, existe uma possibilidade. Eu coloquei, inclusive, deixa eu te mostrar aqui, está no robô, tá? Essa possibilidade de inverter as operações, o gatilho. Tem aqui vários gatilhos, tá? Modo manual, modo Razor, ATR, Marco Polo, rompimento, High Risk e linhas. Então tem vários gatilhos aqui de operacionais, são 7 gatilhos. Aí desses 7 gatilhos, 2 são manuais e 5 são automáticos, para operar de forma automática. E todos eles você pode inverter. Claro, os automáticos aí é você que vai... Os gatilhos manuais é você que vai operar, comprar, vender. Tá? Mas se esse inverter posição aqui estiver ativado, então quando ele der compra, ele faz a venda. Mas isso nem sempre é garantia de que a estratégia operacional vá funcionar perfeitamente, exatamente do jeito que a gente se espera, tá bom? Ainda assim, eu acredito que essa ideia é uma ideia valiosa, pode ter alguma coisa aí, talvez investigar um pouco mais, pode fazer sentido para você. E agora eu quero que você deixe aqui nos comentários se você já tentou inverter algum operacional, né, na busca talvez de ter consistência no mercado financeiro. Fala aqui embaixo se você já tentou fazer isso alguma vez. Como é que foi o resultado? Se deu certo, se não deu certo. Enfim, será um prazer trocar ideia com você aqui nos comentários, tá bom? Amanhã nós teremos vídeo novo, porque esse ano são vídeos todos os dias. Teremos vídeo todos os dias a respeito do mercado financeiro. Fica ligado aqui também no YouTube, porque eu vou te trazer detalhes sobre o evento O Trader do Futuro, para você entender esses detalhes que fazem toda a diferença na hora de você gerar resultado de forma consistente no mercado financeiro. Te vejo amanhã no próximo vídeo. Deixa seu like e deixa aqui no comentário se você já tentou inverter alguma operação, enfim, e como foi para você. Um abraço, te vejo amanhã, fique com Deus, até mais.